Imagine uma mulher de 60 anos, com as mãos calejadas por décadas de produtos químicos, subindo uma ladeira íngreme de terra batida na periferia. Essa é a Dona Benedita. Pela lógica fria do sistema financeiro brasileiro, ela é estatisticamente irrelevante. Com sua blusa de uniforme branca e saia de sarja gasta, ela deveria estar presa na armadilha eterna dos juros rotativos do cartão de crédito ou dependendo de empréstimos consignados predatórios apenas para colocar comida na mesa. O banco a vê como um risco, a sociedade a vê como invisível. Mas a realidade que vou expor agora desafia qualquer previsão econômica tradicional. Enquanto gerentes de banco batem metas explorando o endividamento alheio, essa senhora realizou o que muitos com renda 10 vezes superior não conseguem. Ela quitou sua casa própria em uma área de risco, sem financiar um único centavo e sem pisar em uma agência bancária. Ela não usou aplicativos de investimento, não entendeu de bolsa de valores e ignorou os conselhos dos gurus financeiros da internet. O segredo dela era físico, tangível e estava escondido na própria estrutura de sua sobrevivência. Ela criou o cofre de tijolo. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história de economia doméstica, é uma ruptura sistêmica, uma tática de guerrilha financeira que permitiu a uma doméstica vencer um jogo feito para ela perder. A técnica é bruta, é real, e vai fazer você questionar cada taxa que paga hoje. Se a ideia de romper com o ciclo de endividamento programado e conquistar dignidade financeira contra todas as estatísticas faz sentido para você, deixe seu like agora. Isso não é apenas um clique, é um sinal para o algoritmo de que histórias reais de superação valem mais do que teorias vazias de influenciadores. Quero saber exatamente onde nossa comunidade de resistência está crescendo. Comente abaixo de qual cidade e estado você está assistindo hoje. É capital ou interior? Além disso, se você conhece alguém como a Dona Benedita, uma heroína anônima que venceu o sistema financeiro do seu jeito, sugira essa história nos comentários. Nós podemos investigar e trazer a verdade dela para o mundo. Sua interação define nosso próximo passo. Para entender a magnitude do que Benedita fez, precisamos olhar para o chão de cimento grosso onde ela pisa todos os dias às 4h30 da manhã. Ela não acorda com o despertador de celular de última geração, mas com o barulho da chuva batendo na telha de amianto que cobre sua cozinha improvisada. Benedita é doméstica desde os 15 anos e hoje, aos 60, sua coluna carrega o peso de 4 décadas esfregando o chão de porcelanato de famílias que nem sequer sabem o sobrenome dela. Ela vive em uma área de risco na periferia, onde o saneamento básico é uma promessa de campanha que nunca se cumpre e a segurança é inexistente. O salário que ela recebe mal cobre a cesta básica, que aumentou drasticamente nos últimos anos, transformando carne de segunda em item de luxo e o café em ouro negro. Essa é a normalidade estatística do Brasil real. Benedita faz parte da massa invisível que movimenta a economia, gastando 4 horas diárias em transporte público lotado apenas para servir quem tem motorista particular. A aposentadoria pelo INSS é um horizonte distante e insuficiente, uma miragem que diminui a cada reforma previdenciária. Para o sistema, ela é apenas um número de CPF endividado em potencial. Para os bancos, ela é o alvo perfeito para taxas de manutenção de conta que corroem o pouco que sobra. A escassez não é um acidente na vida dela, é o projeto arquitetado de uma sociedade que normaliza a miséria de quem constrói o conforto alheio. Benedita aprendeu a arte de ser invisível dentro das mansões onde trabalhava. Enquanto passava o pano no chão de mármore, seus ouvidos captavam conversas que a televisão nunca mostrava e que os jornais populares ignoravam.
Ela ouvia os patrões negociando taxa zero com gerentes de banco pelo telefone, recebendo isenção de anuidade em cartões de alta renda e celebrando rendimentos que caíam sem esforço físico. O contraste era brutal e, acima de tudo, revoltante. Na agência bancária lotada da periferia, a realidade era diametralmente oposta. Ela, que contava moedas para completar a passagem, pagava cesta de serviços, taxa de saque excedente e seguro de cartão que nunca solicitou e nem sabia como cancelar. O sistema bancário, ela percebeu com clareza cristalina, operava numa lógica perversa. Cobrava caro de quem não tinha nada para subsidiar os privilégios e cortesias de quem tinha muito. Aquela taxa de 30 ou 40 reais descontada religiosamente todo mês da sua conta magra não era apenas um custo operacional. Era o preço da sua ignorância imposta pelo sistema. A raiva começou a queimar dentro dela, não como um incêndio descontrolado, mas como combustível frio para uma mudança radical. Ela entendeu que manter seu dinheiro suado naquele banco era alimentar o monstro que a mantinha presa na pobreza. A segurança que o banco vendia, na verdade, era uma hemorragia lenta e constante de seus recursos escassos. Foi nesse momento de lucidez silenciosa, entre o barulho do aspirador de pó e o brilho da prataria alheia, que Benedita decidiu que precisava sair do sistema tradicional para conseguir sobreviver a ele. O ponto de ruptura não aconteceu em um dia de sol, mas numa terça-feira cinzenta de novembro, sob uma tempestade que castigava a periferia sem piedade. A chuva torrencial transformou as ruas de terra em rios de lama e expôs a fragilidade da casa de Benedita. Uma goteira persistente na sala evoluiu para uma infiltração severa, ameaçando derrubar o reboco da parede principal. A água escorria como uma lágrima suja pelo concreto, lembrando-a a cada segundo de sua vulnerabilidade habitacional. Benedita sabia que precisava de telhas novas e cimento urgente. Ela tinha feito as contas na ponta do lápis. O salário do mês tinha caído naquela manhã e, descontando as contas básicas de luz e água, sobrariam exatos R$ 150 para o reparo emergencial. Era pouco, mas era o suficiente para impedir que o teto desabasse. Com a roupa do corpo ainda úmida e o guarda-chuva quebrado, ela foi até a agência bancária durante seu horário de almoço, enfrentando a fila do caixa eletrônico que dobrava a esquina. Quando finalmente inseriu o cartão e digitou a senha com os dedos trêmulos de frio, a tela brilhou com uma mensagem que fez seu estômago despencar. Saldo insuficiente. Ela não acreditou. Tentou de novo. O extrato impresso, aquele papel amarelo fino e cruel, mostrava a verdade matemática do sistema. O banco havia descontado, sem aviso prévio, uma taxa de renovação de cadastro, um seguro de cartão que ela jamais contratou e os juros do cheque especial de um deslize de meses atrás que ela achava ter quitado. O total das deduções somava R$ 142. De todo o seu esforço mensal, do suor de 30 dias esfregando banheiros e cozinhas alheias, restavam R$ 8. O dinheiro das telhas, o dinheiro da segurança da sua casa, tinha sido confiscado por um algoritmo bancário. Benedita sentiu as pernas falharem. Ela olhou para o gerente sentado no ar-condicionado, protegido por vidros à prova de balas e ternos bem cortados, e percebeu que ele jamais entenderia o que significava perder aquele dinheiro. Para o banco, era uma linha de receita. Para ela, era a diferença entre ter um teto seco ou dormir na umidade. Ela saiu da agência sem gritar, mas por dentro, algo havia se quebrado irremediavelmente. A caminhada de volta para casa foi o momento mais solitário de sua vida. A chuva se misturava com as lágrimas de impotência e a raiva, antes fria, agora fervia como lava. Ao chegar em casa, a infiltração tinha piorado. Um pedaço do reboco da parede da sala cedeu, caindo no chão com um baque surdo e levantando poeira úmida. Benedita olhou para o buraco aberto na parede. Lá estava ele, o tijolo baiano. Aquele tijolo laranja de 8 furos, exposto, cru e oco. Foi nesse instante de desespero absoluto que a epifania a atingiu com a força de um raio. Ela olhou para o tijolo oco e depois para o extrato bancário amassado em sua mão.
O banco era um cofre furado, onde o dinheiro entrava e vazava por taxas invisíveis. A parede da sua casa, aquela estrutura física que ela lutava para manter de pé, era sólida. Se o dinheiro estivesse ali dentro, fisicamente, concretamente, nenhum gerente poderia tocar, nenhuma taxa poderia corroer. A ideia parecia insana, primitiva, quase medieval, mas a lógica era irrefutável. A segurança digital era uma mentira para os pobres. A única segurança real era a física. Naquele momento, nasceu o cofre de tijolo. Não era apenas esconder dinheiro embaixo do colchão, onde qualquer um poderia achar ou onde a tentação de gastar seria fácil. O método exigia um ritual de irreversibilidade. Benedita estabeleceu as regras do seu novo sistema financeiro naquela mesma noite, sentada no chão, encarando o buraco na parede. Regra número 1. Saque total imediato. Assim que o salário caísse, ela sacaria tudo, deixando na conta apenas os centavos que o banco não permitia retirar. Ela viveria apenas com o dinheiro físico, sentindo o peso de cada nota, a textura de cada gasto. Regra número 2. A dízima da liberdade. Antes de pagar qualquer conta, antes de comprar comida, 10% de tudo o que ela ganhasse, seja salário ou faxina extra, seria convertido em notas de maior valor possível e destinado ao tijolo. Regra número 3. O selo de concreto. O dinheiro não ficaria solto. Ele seria inserido no oco do tijolo e a parede seria fechada com cimento. Para acessar aquela poupança, ela teria que destruir sua própria casa. O esforço físico de quebrar a parede seria a barreira psicológica contra o gasto impulsivo. A execução começou no mês seguinte. A resistência interna foi brutal. Sacar todo o dinheiro e andar com ele no bolso até em casa gerava um medo paralisante de assalto. O sistema bancário nos treina a ter medo do dinheiro físico e a confiar nos números digitais, mas Benedita engoliu o medo. Ela comprou um saco pequeno de cimento e areia. Pegou as primeiras notas de R$ 50 que conseguiu salvar, envolveu-as cuidadosamente em plástico filme de cozinha, dando 5 voltas para garantir impermeabilidade total contra a umidade e contra os insetos. Em seguida, envolveu o pacote em papel alumínio e, por fim, colocou-o dentro de um pequeno pote de remédio vazio e limpo, vedado com fita isolante. O pacote era compacto e indestrutível. Com um martelo e uma talhadeira, ela abriu um pouco mais o buraco no tijolo da sala, na altura do rodapé, onde ninguém notaria. Colocou o tesouro lá dentro. Preparou a massa de cimento com as próprias mãos, sentindo a aspereza da areia, e fechou o buraco. Alisou a massa, esperou secar e pintou por cima com um resto de tinta velha. A parede estava lisa novamente. Ninguém sabia. Ninguém via. Mas ela sabia. O dinheiro estava lá. Os primeiros meses foram de abstinência financeira aguda. Quando a vontade de comprar uma roupa nova ou uma comida diferente batia, ela olhava para a parede. A barreira não era apenas o cimento, era o trabalho. Vale a pena pegar a marreta, fazer sujeira, estragar a pintura e ter que rebocar tudo de novo por causa de um lanche? Ela se perguntava. A resposta era sempre não. O cofre de tijolo criou um filtro de consumo que nenhum aplicativo de controle financeiro conseguiria criar. A dificuldade de acesso ao dinheiro se tornou sua maior aliada. Enquanto seus vizinhos parcelavam televisores em 24 vezes e pagavam o dobro em juros, Benedita acumulava riqueza silenciosa dentro da alvenaria. A cada mês, um novo tijolo era escolhido, perfurado, preenchido e selado. Sua casa começou a valer mais, literalmente, tijolo por tijolo. A crise devastadora daquela terça-feira de chuva tinha transformado uma doméstica endividada em uma gestora de patrimônio físico, operando nas sombras de um sistema que a rejeitava. Essa história da Dona Benedita não é uma fábula motivacional inventada para ganhar cliques fáceis.
É um retrato cru e documentado da sobrevivência brasileira que acontece agora, neste exato momento, em milhares de lares que a mídia tradicional escolhe ignorar. Se você respeita a coragem de uma mulher que decidiu construir o próprio destino, com as mãos sujas de cimento e muita dignidade, deixe seu like agora e verifique sua inscrição no canal. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a entender que existe sabedoria financeira real e valiosa fora dos escritórios de vidro da Faria Lima. Mas eu quero ir além e ouvir você. Qual é o maior buraco por onde seu dinheiro escapa hoje? É o juro do cartão de crédito, o aluguel abusivo ou aquelas compras emocionais que a gente se arrepende depois? Escreva nos comentários, meu desafio financeiro é, e compartilhe sua realidade sem vergonha. Nossa comunidade cresce na troca de verdades. A seguir, vou revelar exatamente quanto dinheiro físico ela acumulou tijolo por tijolo e como essa disciplina militar transformou não só a estrutura da casa, mas a mente de uma família inteira. Os números exatos vão te surpreender. O primeiro mês do cofre de tijolo foi um teste de fé matemática. Quando Benedita selou o primeiro maço de notas de R$50, totalizando R$500 economizados com sacrifício de sangue, cortando o café da padaria, o refrigerante do fim de semana e substituindo a carne vermelha por ovos, o silêncio da parede parecia zombar dela. R$500 era um valor irrisório diante da dívida total da casa e da imensidão de sua pobreza histórica. No entanto, algo fundamental havia mudado na química do seu cérebro. Pela primeira vez em 60 anos, ela não sentia a ansiedade do dinheiro queimando na mão ou a ameaça do banco engolindo seu saldo. O dinheiro estava ali, a meio metro do chão, invisível e intocável. No terceiro mês, a disciplina começou a gerar dados concretos. Ela havia acumulado R$1.500. Ao final do primeiro semestre, somando os bicos de faxina extra que pegava aos sábados e a venda de doces caseiros que começou a fazer à noite, o valor dentro da parede ultrapassava R$3.200. Era mais do que ela jamais tivera acumulado em toda a sua vida bancarizada. Se aquele dinheiro estivesse no banco, as taxas de manutenção teriam comido cerca de R$200 e a facilidade do cartão de débito teria levado outros 300 em gastos por impulso. Na parede, o rendimento era zero, mas a perda também era zero. A preservação do capital era a sua nova religião. A virada do primeiro para o segundo ano marcou a consolidação da transformação mental. Benedita deixou de ser uma consumidora passiva para se tornar uma acumuladora estratégica. Ela desenvolveu uma aversão visceral aos juros. Quando a vizinha apareceu exibindo uma televisão de 70 polegadas, comprada em 24 prestações, com juros compostos que triplicavam o valor do aparelho, Benedita não sentiu inveja, sentiu pena. Ela fez o cálculo mental rápido. A vizinha pagaria 3 televisões para ter uma. Benedita olhou para sua parede, agora com 4 tijolos preenchidos e selados, contendo o equivalente a R$12.000 em notas físicas, e sorriu internamente. Ela dormia em cima de um tesouro que ninguém via. A sensação de segurança física substituiu a necessidade de aprovação social. Ela passou a andar com roupas mais simples, ignorando a moda da periferia, porque sabia que seu valor real não estava no tecido que vestia, mas na alvenaria que a sustentava. A cada novo tijolo quebrado para inserir mais notas, a poeira do cimento se tornava o cheiro do sucesso. O ritual de fechar o buraco era a cerimônia de ratificação do seu compromisso. Ela aprendeu a misturar a argamassa com a proporção exata para que a textura da parede ficasse indistinguível do restante, tornando-se uma falsificadora de sua própria realidade habitacional. No entanto, o crescimento numérico trouxe um novo problema logístico e uma oportunidade ousada. Ao chegar ao 30º mês, com quase R$25.000 guardados em diferentes pontos da sala e do quarto, um mapa do tesouro que existia apenas na sua cabeça, Benedita percebeu que precisava acelerar. O ritmo de faxinas e vendas manuais de doces tinha um teto físico. Seu corpo de 60 anos começava a reclamar. Foi então que surgiu a decisão do carro. Na periferia,
Comprar um carro é o símbolo máximo de status, geralmente adquirido através de financiamentos longos que escravizam famílias inteiras. Apareceu a oportunidade de comprar um Fiat Uno antigo, porém robusto, e com porta-malas espaçoso, de um vizinho endividado que precisava de liquidez imediata. O valor era de R$ 8.000, à vista. A lógica tradicional diria para ela não gastar suas economias sagradas. Mas a nova mentalidade de Benedita, forjada na frieza dos números, viu ali um ativo de capital, não um passivo de consumo. Ela sabia que com o carro poderia transportar quentinhas para vender em obras do outro lado da cidade, onde o preço da refeição era mais alto e a demanda era infinita. A decisão foi brutal e enfrentou resistência social imediata. Quando os vizinhos viram Benedita, a doméstica que andava de ônibus, comprando um carro à vista, o boato se espalhou como fogo. Deve ter ganhado na loteria, diziam uns. Está se metendo com a agiota, sussurravam outros. Ninguém concebia a ideia de que uma empregada doméstica pudesse ter liquidez para comprar um veículo sem entrar num financiamento bancário. Mas Benedita ignorou o ruído. Ela quebrou 2 tijolos específicos da parede da cozinha, o setor C, como ela mentalmente catalogava. Retirou o dinheiro com cheiro de mofo e cimento, limpou as notas e pagou o vizinho. A compra do carro não foi um luxo, foi uma alavancagem operacional. Com o veículo, ela triplicou sua capacidade de entrega de marmitas nos fins de semana. O que antes era um lucro de R$ 200 por semana, transformou-se em 600. O carro, pago à vista e sem juros, tornou-se uma máquina de imprimir dinheiro para os novos tijolos. A evolução numérica tornou-se exponencial. No 4º ano, a disciplina militar somada à nova renda do carro de trabalho fez o saldo oculto na parede disparar. Ela já não guardava apenas notas de 50, trocava tudo o que podia por notas de 100 e 200 reais, com cambistas de confiança ou no comércio local, para otimizar o espaço físico nos furos dos tijolos. A casa, antes úmida e triste, agora vibrava com uma energia diferente. Benedita mapeou a sala inteira. A parede atrás do sofá guardava o equivalente a 2 anos de salário mínimo. A parede do corredor continha o valor de um carro popular novo. Ela vivia dentro de um banco de segurança máxima, onde o gerente, o segurança e o correntista eram a mesma pessoa. A ansiedade desapareceu completamente. Quando o telhado precisou de reparos novamente, ela não se desesperou. Apenas escolheu um tijolo, sacou o valor exato, negociou um desconto à vista com o pedreiro e resolveu o problema em 2 dias. A validação do impossível estava ali, na prática. Ela provou, contra todas as estatísticas do IBGE e contra todas as previsões de economistas de gravata, que a pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de estratégia e de defesa contra um sistema desenhado para drenar. Ela havia construído uma represa financeira no meio do deserto da escassez. E agora, com o volume de dinheiro atingindo uma massa crítica, o objetivo final, a quitação da escritura definitiva da casa, que estava pendente há décadas em um processo de regularização fundiária caro e burocrático, deixava de ser um sonho distante para se tornar uma meta de curto prazo. Ela estava pronta para o golpe final contra o sistema que apostou no seu fracasso. O segredo do cofre de tijolo não vazou por descuido. Ele foi compartilhado por necessidade visceral. Aconteceu numa tarde de sábado, quando Cleide, vizinha de porta de Benedita e faxineira de um prédio comercial no centro, bateu em seu portão chorando convulsivamente. O filho de Cleide havia se acidentado de moto e precisava de medicamentos caros que o posto de saúde não fornecia. Cleide estava desesperada, cogitando pegar dinheiro com um agiota local a juros de 30% ao mês, o que significaria a ruína financeira de sua família por anos. Benedita olhou nos olhos vermelhos da amiga e tomou uma decisão perigosa. Ela puxou Cleide para dentro, trancou a porta e, sem dizer uma palavra, pegou a talhadeira. Com 3 golpes precisos na parede da sala, a poeira de cimento caiu e revelou o tijolo número 7, do setor B. Benedita retirou um maço de notas de R$ 50 com cheiro de terra e mofo e colocou na mão trêmula da vizinha.
Não é empréstimo, disse Benedita com a voz firme. É um adiantamento do que você vai aprender a fazer. Mas você só sai daqui se jurar segredo e jurar que vai começar o seu cofre hoje. Aquele gesto foi a semente de uma revolução silenciosa. Cleide não apenas pagou os remédios à vista, conseguindo um desconto na farmácia, como ficou obcecada pelo método. A simplicidade brutal da ideia de que o dinheiro estava seguro fisicamente, longe das taxas e da tentação digital, ressoou com a realidade daquelas mulheres. Em poucas semanas, o cofre de tijolo deixou de ser uma tática solitária de Benedita para se tornar o pacto do concreto. Não houve grupo de WhatsApp, não houve postagem no Facebook. A comunicação era feita no tanque de lavar roupa coletivo, na fila do pão, no olhar cúmplice entre mulheres que carregavam o peso do mundo nas costas. O método se espalhou com a velocidade da confiança. Benedita tornou-se, sem querer, a banqueira moral da rua, ensinando não sobre investimentos complexos, mas sobre a engenharia da preservação. Ela ensinava como misturar a massa para não deixar marcas na parede, como vedar o dinheiro para evitar traças e, o mais importante, como resistir à vontade de quebrar a parede por motivos fúteis. Os casos de sucesso começaram a brotar como flores no asfalto. Solange, uma manicure talentosa que atendia na varanda de casa, vivia sufocada pelas parcelas dos equipamentos e esmaltes. Todo o lucro do mês ia para pagar os juros do cartão de crédito que usava para repor o material. Instruída por Benedita, Solange escolheu a parede atrás da estante de esmaltes. Começou guardando as notas de R$20 de cada pé e mão que fazia. A resistência de ter que quebrar a parede para pecar o dinheiro mudou seu comportamento de compra. Em 6 meses, Solange quebrou seu primeiro tijolo não para pagar dívida, mas para comprar uma cadeira de podologia profissional à vista, negociando um desconto de 15% com o fornecedor, que ficou chocado ao receber o pagamento em notas miúdas e amassadas. Aquele equipamento novo dobrou sua capacidade de atendimento e seu lucro, que foi direto para novos tijolos. Solange saiu do vermelho e entrou no concreto. Outro caso emblemático foi o de Dona Cida, uma aposentada que vendia bolos de pote e sofria com a ajuda financeira que os filhos adultos, desempregados, exigiam constantemente. O dinheiro na conta sumia antes que ela percebesse. Com o método de Benedita, Cida passou a desaparecer com o lucro dos bolos. "O banco comeu, meu filho", ela mentia, enquanto o dinheiro estava seguro dentro da parede da cozinha. Em 1 ano, Cida juntou o suficiente para reformar o banheiro que estava com vazamento há 1 década. A obra foi paga no dinheiro vivo, tijolo por tijolo. A transformação visual da casa de Cida foi a prova social definitiva para a vizinhança. As mulheres perceberam que a prosperidade não vinha de ganhar mais, mas de blindar o que se ganhava. O cofre de tijolo devolveu a elas o controle que o sistema bancário e familiar lhes tirava. O impacto comunitário foi visível até no comércio local. O dono do depósito de construção estranhou o aumento repentino na venda de sacos pequenos de cimento e areia por mulheres que não estavam fazendo obra aparente. "Vai reformar o quê, Dona Maria?" ele perguntava. "Um buraco na parede", elas respondiam com um sorriso enigmático. O barulho de marteladas e talhadeiras nos fins de semana, que antes sinalizava obras intermináveis, passou a ser o som da poupança sendo depositada. Era o som do dinheiro sendo trancado. Criou-se uma espécie de irmandade secreta. Quando uma mulher aparecia com as mãos sujas de cimento e poeira no cabelo, outra mulher sorria e assentia com a cabeça. Elas sabiam. Estavam construindo literalmente a própria liberdade dentro das paredes que as abrigavam. O movimento desafiou a lógica de consumo desenfreado que mantém a periferia endividada. As lojas de eletrodomésticos da região, acostumadas a vender no carnê com juros abusivos, começaram a perder clientes para o poder de barganha do pagamento à vista.
Mulheres chegavam com maços de dinheiro protegidos por plástico filme e exigiam o preço real do produto, sem os penduricalhos do parcelamento. O cofre de tijolo criou uma microeconomia de resistência, onde o capital girava dentro da comunidade e o lucro ficava no bolso de quem trabalhava. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre dignidade. Benedita, ao olhar para a rua em um final de tarde, não via mais apenas casas precárias de tijolo baiano exposto. Ela via caixas fortes. Ela via bancos familiares sólidos, geridos por mulheres que aprenderam a dizer não para o sistema e sim para o futuro. O método havia transcendido a necessidade individual de Benedita e se tornado uma ferramenta de guerra contra a pobreza sistêmica, uma talhadeira de cada vez. Com o passar dos anos, o cofre de tijolo deixou de ser apenas um esconderijo de emergência para se tornar uma filosofia de vida, uma doutrina silenciosa que Benedita pregava com o exemplo, não com palavras bonitas. Ela percebeu que o sistema financeiro moderno, com toda a sua tecnologia de ponta, aplicativos coloridos e facilidades de pagamento instantâneo, foi desenhado com um único propósito arquitetônico: eliminar o atrito entre o desejo de consumo e o ato de gastar. O Pix, o cartão por aproximação, o crédito pré-aprovado, tudo isso foi criado para que o dinheiro saia da mão do trabalhador sem que ele sinta a dor da perda. O sistema removeu a barreira física do gasto para acelerar o empobrecimento. Benedita, com sua marreta e seu cimento, fez o caminho inverso. Ela reintroduziu o atrito. Ela devolveu a dor ao ato de gastar. Para acessar seu patrimônio, ela precisava suar, fazer poeira, destruir parte de seu lar e reconstruí-lo depois. Essa barreira física não era um atraso, era a única proteção real contra a impulsividade humana e a rapacidade do mercado. O legado de Benedita expõe uma verdade inconveniente e perigosa para os bancos. A pobreza não é apenas uma questão de falta de renda, mas de incapacidade sistêmica de retenção de riqueza. O trabalhador brasileiro é uma torneira aberta em um balde furado. O sistema ensina a abrir mais a torneira, trabalhar mais, fazer hora extra, ter 2 empregos, mas nunca ensina a tapar os furos do balde. Pelo contrário, o sistema cria novos furos chamados taxas de conveniência. Benedita entendeu que a conveniência é o imposto mais caro que o pobre paga. Ao rejeitar a facilidade digital e abraçar a dificuldade do tijolo, ela estancou a sangria. Ela provou que a retenção é mais poderosa que a aquisição. Enquanto seus patrões ganhavam R$50 mil e gastavam 55 mil para manter o status, vivendo em uma roda de hamster de luxo e dívida, Benedita ganhava 2 mil e retinha 500, mês após mês, ano após ano. Na matemática do tempo, a consistência da retenção venceu a volatilidade do ganho alto. Essa postura transformou Benedita em uma anomalia estatística, um fantasma para os algoritmos de crédito. O banco parou de ligar oferecendo empréstimos, pois seu perfil de consumo desapareceu. Ela se tornou invisível para o marketing, inútil para as metas dos gerentes e irrelevante para as estatísticas de consumo das grandes varejistas. E foi nessa invisibilidade que ela encontrou sua maior força. Ela não era mais uma consumidora, ela era uma proprietária de capital. O dinheiro dentro da parede não sofria com a inflação emocional do desejo. Ele estava lá, frio, estático e acumulado. A casa dela, aquela estrutura precária em área de risco, tornou-se o banco mais seguro da região, lastreado em suor e disciplina, não em especulação. A filosofia do tijolo também mudou a relação de Benedita com o tempo. O sistema financeiro vende o futuro para pagar o presente, e isso é o crédito. Benedita sacrificou o presente para comprar o futuro, isso é a poupança real. Ela inverteu a lógica temporal da pobreza. Quem financia um carro em 60 vezes está vivendo no futuro, pagando com o trabalho que ainda nem realizou. Benedita vivia no passado, gastando apenas o que já havia conquistado e selado. Essa mudança de mentalidade é revolucionária porque devolve ao indivíduo a soberania sobre seu próprio destino.
Ela não dependia da aprovação de crédito de ninguém, não dependia da boa vontade do governo e não dependia da sorte. Ela dependia apenas da força do seu braço para quebrar e refazer a parede. O clímax desse legado filosófico chegou quando a soma total escondida nas paredes da sala, da cozinha e do quarto atingiu o valor crítico necessário para a regularização fundiária do seu terreno e a quipração definitiva da escritura. Um processo burocrático que arrastava vizinhos para a informalidade eterna devido aos custos de cartório e impostos de transmissão. Eram R$45 mil acumulados ao longo de 7 anos de privação estratégica e trabalho incansável. O dinheiro não estava em uma conta rendendo CDI, estava rendendo liberdade. A inflação corroeu parte do valor? Sim, mas se estivesse no banco, as taxas e o consumo teriam corroído tudo. Entre perder um pouco para a inflação e perder tudo para o sistema, Benedita escolheu a perda menor. Quando ela decidiu que era a hora de sacar o montante final para ir ao cartório, o ato foi cerimonial. Não foi apenas quebrar uma parede, foi demolir a estrutura da sua antiga vida de incertezas. Ela convocou os filhos, já adultos e contaminados pela mesma filosofia, para ajudarem na demolição do cofre. Cada tijolo quebrado liberava maços de dinheiro com cheiro de mofo, notas antigas que já nem circulavam com tanta frequência, misturadas com notas novas do trabalho recente com o carro. A poeira subia na sala como fumaça de uma batalha vencida. Ali, no chão daquela sala simples, estava a prova física de que a disciplina supera a inteligência financeira teórica. Benedita não sabia o que era um ETF ou uma LCI, mas ela tinha R$45 mil líquidos à vista na mão. Quantos investidores iniciantes de YouTube podem dizer o mesmo? Ela provou que o método mais primitivo, quando executado com convicção absoluta, é superior ao método mais sofisticado executado com disciplina frágil. A verdade inconveniente que Benedita esfregou na cara da sociedade é que a ferramenta não importa, o que importa é o comportamento. O tijolo oco foi apenas o instrumento. O verdadeiro cofre era a mente blindada de uma mulher que se recusou a ser mais uma vítima da estatística. Ela estava pronta para entrar no cartório não como uma pedinte, mas como uma pagadora à vista, desafiando o olhar de desprezo dos burocratas com o peso sujo e honesto do seu dinheiro de concreto. A lição final de Dona Benedita não está na escritura definitiva que ela segura hoje com as mãos trêmulas de orgulho, mas na metodologia de guerra que permitiu essa conquista. Ela provou que a tecnologia financeira, vendida como facilidade, é frequentemente uma armadilha de liquidez para quem tem pouco. A verdadeira riqueza começa na criação de barreiras físicas entre o seu suor e o seu consumo. Você não precisa necessariamente quebrar a parede da sua casa, mas precisa criar o seu próprio cofre de tijolo psicológico e prático ainda hoje. O primeiro passo é retirar o dinheiro da conta corrente onde ele é vulnerável a taxas e impulsos e colocá-lo em um local de acesso difícil, que exija esforço real para ser movimentado. Crie atrito, dificulte o gasto. Se a história de resistência e vitória de Benedita contra o sistema bancário acendeu uma chama de esperança e revolta produtiva em você, sua obrigação agora é agir. Inscreva-se no canal para não perder as próximas investigações sobre a economia real da sobrevivência. Deixe seu like como um selo de aprovação a essa jornada. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou com aquele amigo que vive reclamando que o dinheiro sumiu. Vamos construir uma comunidade que valoriza o esforço, a disciplina e a inteligência prática acima das promessas fáceis. O sistema aposta na sua inércia, nós apostamos na sua atitude. Comece seu cofre hoje.